Eu vou pedir que o Senhor guie essa mensagem nessa noite, para que o nome dele seja glorificado e honrado. Pai nos céus, esta hora é tua, eu sou o teu servo. Faças o que trará glória para o teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Hoje à noite nós vamos falar sobre Babilônia. Eu sei que vocês já ouviram alguns pregadores falar sobre Babilônia, mas a mensagem de hoje é intitulada de Enlouquecido. Uma palavra muito própria para descrever a geração na qual nós temos visto hoje em dia. E eu gostaria de convidar a vocês que vocês fossem ao livro de Jeremias no capítulo 51, se vocês quiserem abrir as Bíblias. Mas para quem não quiser, vai ser projetado na tela. Essa é a única vez na Bíblia King James e na Nova Versão Internacional, que aparece a palavra enlouquecido. E aqui está o que o Senhor diz a nós na palavra dele. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, portanto as nações o quê? Vamos falar juntos. Enlouqueceram. Há alguns anos atrás eu ouvi uma história sobre uma mulher que decresceu. Essa história é sobre uma mulher que vivia no estado da Virgínia. E no jornal médico mensal da Virgínia, o doutor dela contou essa história sobre como ela regrediu fisicamente, mentalmente, e no final das contas, a vida dela acabou por causa dessa doença que fez com que ela decrescesse. O doutor dela contou essa história e eu vou ler para vocês porque é muito interessante. Essa história fala muito sobre o título do nosso sermão e o impacto que a Babilônia espiritual tem tido na igreja, no mundo e no clima social, financeiro, político e religioso do nosso mundo. Essa é uma história muito própria para ilustrar como Babilônia tem afetado todo o nosso mundo. Ouçam só a história que o doutor dela contou. E eu cito: ela tinha crescido normalmente, casou, teve 3 filhos. A vida dela era boa. Até que o marido e o pai, o esposo e o pai dos filhos dela veio a falecer quando os filhos ainda estavam no ensino médio. A mãe então dobrou seus esforços e dedicação para com seus filhos. Ela trocou as suas roupas para as roupas de uma menina de 20 anos de idade e se juntava às festas e diversões das crianças dela. E em alguns anos, os filhos dela notaram que, enquanto eles cresciam, a mãe deles estava decrescendo. Os psiquiatras chamam isso de regressão de personalidade. O que significa, e eu cito, que uma pessoa anda para trás em sua personalidade. Os doutores dizem que numa certa idade, a pessoa para de andar para trás. A história continua, mas não foi o caso dessa mulher. Ela regredia na taxa de 1 ano a cada 3 ou 4 meses. Embora ela tivesse 61 anos de idade, ela agia e falava como uma criança de 6 anos de idade. Ela então foi enviada a um sanatório onde ela continuou insistindo em usar vestidinhos, brincar com brinquedos e falando como um bebê. Isso meio que parece a igreja de hoje, vocês não acham? E daí ela se tornou como uma criança de 3 anos de idade, cuspia comida, engatinhava no chão e dizia "Mama". E ela regrediu mais ainda até como se tivesse 1 ano de idade. Ela mamava, assumia a posição fetal como se fosse uma criancinha, e finalmente ela passou da linha e ela morreu. Agora, essa história não é uma metáfora, mas uma história verdadeira de uma mulher que regrediu. E eu digo para vocês hoje que o desejo do príncipe das trevas é que a igreja de Deus regrida. E se você olhar para os ataques de sucesso de Satanás, você vai começar a enxergar que a palavra enlouquecido descreve apropriadamente o que tem acontecido na arena social,
financeira, política e religiosa do nosso mundo. E é triste dizer isso, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia não está isenta do que tem impactado o nosso mundo. Quando você vê em diferentes versões da Bíblia, a Bíblia King James, Nova Versão Internacional, a palavra enlouquecido, isso significa instável, descontrolado, impulsivo e volátil na história moderna. E hoje eu posso dizer, sem orgulho no coração, de que todos nós somos cidadãos de um mundo que perdeu a sua capacidade de raciocínio. E quando a gente dá um passo para trás e rebobina a fita dos últimos anos, nós podemos concluir que o diagnóstico das Escrituras de que o nosso mundo é um lugar enlouquecido é verdadeiro. Mas a questão é, como nós chegamos onde nós estamos hoje? Vamos olhar para um cenário que vocês já viram antes no livro de Daniel. É uma história que todos nós aqui já conhecemos, que se desenrola sequencialmente. O que aconteceu na Babilônia da Antiguidade e o que está acontecendo na Babilônia espiritual de hoje. Quando nós olhamos para a história em Daniel capítulo 1, e se vocês estão com as suas Bíblias, olhem lá, e ao nós olharmos para essa história juntos, nós começamos a ver o impacto na vida de alguém que foi fiel no meio de toda a pressão que Daniel sofreu na província da Babilônia. Vamos olhar para a Bíblia. Daniel 1, verso 1 é onde a história começa. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E se você pausar aqui para entender o que aconteceu, você vai descobrir que ao longo da história dos israelitas, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, Deus tentou incessantemente apelar a eles para que eles corrigissem suas vidas. Na verdade, a profecia das 70 semanas foi uma tentativa de Deus de dar a eles tempo suficiente para que eles ajeitassem as suas vidas, para que eles pudessem ser o meio através do qual Deus alcançaria outras nações. E quando eu vejo essa história, eu digo para mim mesmo que eu acredito que quando nós finalmente nos unirmos, Deus vai poder nos usar de uma maneira que Ele nunca usou antes, para impactar esse mundo. E é por isso que é o desejo do diabo de nos colocar numa condição de enlouquecidos. Agora, aqui está Daniel e os 3 hebreus. É incrível como Deus separou 3 hebreus da história que eu vou contar para vocês sobre Daniel. Mas eu quero que vocês notem que o impacto inicial estava sobre todos esses 4 jovens que foram levados para a província da Babilônia. Esses prisioneiros judeus, olhem para Daniel capítulo 1, verso 7. Olhem o que aconteceu nas Escrituras. A Bíblia diz: o chefe dos eunucos, aquele que foi encarregado de cuidar deles, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. É incrível que nós lembramos mais dos nomes babilônicos deles do que os nomes hebreus. Vocês já perceberam isso? Nós sempre falamos Sadraque, Mesaque e Abed-nego, ao invés de Ananias, Misael e Azarias. E uma das primeiras coisas que eu contei, quando pela primeira vez eu estudei essa história como que com novos olhos, e eu já vi isso milhares de vezes, eu notei algo nessa história que é análogo ao que está acontecendo com a igreja hoje. Dá para notar que um dos primeiros impactos que a Bíblia revela sobre a presença e a influência de Babilônia é que ela tentou mudar os nomes deles. Eu quero que você note isso. Depois de chegar na Babilônia, uma das primeiras sugestões ou imposições dadas pelo rei Nabucodonosor é: mude os nomes deles. Por quê? Porque os nomes deles estão conectados à identidade. Se você muda os nomes, a identidade deles se perderá no processo. Porque os nomes deles definiam de onde eles vieram e não onde eles estavam. Quando você olha para o nome Adventistas do Sétimo Dia, esse nome não descreve onde nós estamos, mas sim de onde nós viemos. E eu tenho notado, como um pastor adventista do Sétimo Dia, nos meus 35 anos de ministério, mais e mais eu tenho notado em muitas das nossas igrejas que elas estão deixando o nome Adventistas do Sétimo Dia por um nome que não tem nenhum significado considerável. Porque, quer você admita ou não, o nome Adventistas do Sétimo Dia, por si só, já é uma mensagem.
do sétimo dia, nós honramos o sábado bíblico do livro de Gênesis. Adventistas, nós estamos esperando e nos preparando para a volta de Jesus. Então, uma das mudanças de identidade que nós vemos acontecendo na nossa igreja hoje é que Satanás tem procurado mudar o nosso nome para que ao longo do caminho nós gradualmente nos distanciemos da nossa missão e nos tornemos conectados com a missão da Babilônia espiritual. Um dia eu estava num estacionamento de um supermercado, em Orlando, na Flórida, e minha esposa entrou no supermercado. Os homens sabem como que é. Quando a esposa vai para a seção de alimentos, o homem vai para a seção de eletrônicos. Mas eu decidi ficar no carro e ouvir uns sermões. E enquanto eu estava ouvindo um sermão do pastor Charles Brooks, e já fazia bastante tempo que eu me fazia essa pergunta. Como um cantor e músico, muitas pessoas me fazem essa pergunta. O que tem de errado com a nossa música? Por que a igreja não gosta da nossa música? E Deus mostrou essa resposta para mim de maneira tão clara, que desde que eu tive essa revelação, nunca mais foi difícil em me assegurar de que a música que eu canto esteja conectada com a identidade de alguém que está esperando a volta de Jesus. Eu vou falar o que Deus revelou para mim. Algumas pessoas dizem que são os instrumentos. Ouçam com atenção. Algumas pessoas condenam os tambores, o violão, o piano, como que pensando que o problema está nos instrumentos em si. Mas quando eu comecei a estudar, eu vi que os instrumentos usados na Babilônia e os instrumentos usados em Jerusalém eram quase os mesmos. A cítara, o saltério, a gaita de foles. Se você olhar para todos os instrumentos mencionados no livro de Daniel, eles eram bem equivalentes, parecidos com os instrumentos usados em Israel. Então eu me perguntei, não tem como ser os instrumentos. E daí Deus me deu uma revelação. Ele disse, quando a música que você canta ou você toca insiste que você se curve ao altar errado, ela para de ser uma adoração verdadeira a Deus. Pense nisso. Quando a música foi tocada na Babilônia, não foi o estilo de música, mas sim o que aquela música sugeria que os hebreus fizessem quando eles ouvissem o som daquela música. Se curvassem ali na Babilônia. Quando a música te leva a se curvar perante o altar errado, ela para de ser adoração ao verdadeiro Deus. Não precisa nem falar amém. E eu tenho notado que havia uma época que as pessoas nunca saíam da igreja por questões doutrinárias. Mas mais e mais, eu tenho descoberto que os meus amigos com quem eu cresci fazendo música têm abandonado a igreja adventista não por inconsistências doutrinárias, mas sim pela música. E eles se acham junto do altar errado, e eu tenho que dizer, pela autoridade da palavra de Deus, que quando você se afasta da verdade e se curva perante o altar errado, aí para de ser adoração ao verdadeiro Deus. Isso oculta sua identidade. Quando você olha para essa mudança de identidade, nós descobrimos na Bíblia que, repetidamente, a mudança de identidade está ligada com a apostasia. Você pode ler sobre o rei Acabe, enquanto ele estava em apostasia, ele se disfarçou. Em 1 Reis, capítulo 22, verso 30. Quando o rei Saul estava em apostasia e quando ele foi até a feiticeira de Endor, ele se disfarçou. Quando Josias desobedeceu o conselho divino, ele se disfarçou. Quando o falso profeta armou uma armadilha para o povo de Deus em 1 Reis, capítulo 20, ele se disfarçou. Irmãos, eu quero deixar essa mensagem bem clara. Quando eu comecei a pastorear na igreja de Antioch, na Califórnia, eu encontrei um jovem. Eu pensei que ele era um membro da igreja, e a primeira coisa que ele disse para mim, quando eu estava mudando, ele disse, eu tenho um pedido. Quando você for pregar no sábado, você pode falar o que tem que falar sem ficar pisando em ovos? Então eu vou falar o que eu tenho que falar, ao invés de ficar pisando em ovos. É tarde demais para nós adventistas do sétimo dia mudarmos o nosso nome. Porque o nosso nome está conectado com a nossa missão. E é por isso que nós lemos essas palavras em Apocalipse 14, verso 12. Notem o que a Bíblia diz. Nosso nome está conectado à nossa missão. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É isso aqui que causa consternação no reino das trevas. Não cultos,
O diabo não está nem aí para o que você canta, para que igreja você vai, ele não está nem aí para as programações, para o serviço que você presta à comunidade. Em Mateus 7,22 diz que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E ele vai dizer: nunca vos conheci. Então o diabo não se preocupa com ativismo para com a comunidade, embora nós devamos impactar ela, mas essa não é a função para a qual Deus nos chamou. Mas Deus nos convocou a nos identificarmos, a ser uma igreja terrestre que se identifica com uma missão celestial, uma noiva celeste que se identifica com o noivo celestial. O nome Adventista do Sétimo Dia é um sinônimo, ou deveria continuar sendo um sinônimo, do fato de que nós cremos que Jesus voltará e nós acreditamos na validade e na permanência de que os mandamentos de Deus não somente são uma transcrição do caráter dele, mas deveria representar uma transcrição da igreja que representa o caráter de Deus. Nesta hora crítica, Deus nos convoca à lealdade total. Nas cenas finais da história terrestre, Deus nos convoca a sermos fiéis sem distrações. Nas horas fiéis da história dessa terra, Deus nos convoca a algo que eu chamo de adoração de desintoxicação. Talvez seja a primeira vez que você ouve falar disso. Recentemente, eu fiz uns estudos bíblicos, faz uns meses já, com uma moça que saiu de uma seita religiosa. Eu não vou mencionar o nome deles. E esse movimento, em diferentes graus, eles acreditam em coisas diferentes. Mas ela ouviu falar dos nossos cultos, se conectou a nós através do YouTube e começou a assistir nossos sermões. E daí ela me enviou um e-mail e nós começamos a fazer estudos bíblicos às quartas à noite. E nós começamos a estudar juntos mais e mais e mais. E mesmo com eu e minha esposa sendo bem claros, ela estava lutando com a realidade de entender a validade da natureza de Cristo. Porque o pastor dela disse que Jesus não existia antes de ter nascido através de Maria. A Bíblia diz que ele existe de eternidade a eternidade. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aquele pastor disse para ela que se pudessem tirar o livro de João da Bíblia, toda essa ideologia de Jesus como sendo eterno viria por terra abaixo. E eu disse para ela: se você está sendo instruída por um homem que acha que o livro de João não deveria estar na Bíblia, fuja para salvar a sua vida. Mas essa impressão que ela tinha era tão profunda que eu pensei, somente Deus pode tirar a ela dessa escuridão. Então eu continuei estudando com ela. E ainda ontem de manhã, eu e a minha esposa acordamos, sentamos na cama, e eu enviei uma mensagem sobre esse tema. Eu já tinha enviado um texto antes de deitar para dormir, enviado versos bíblicos depois que eu acordei, e ela disse para mim: eu estou com lágrimas nos meus olhos, porque eu estou finalmente liberta. Deus deixou muito claro para mim que a palavra dele é o único fundamento no qual eu deveria confiar. E ela disse: obrigado, pastor John, por permitir que Deus te usasse para poder abrir meus olhos. Isso é chamado de adoração de desintoxicação. A adoração babilônica, ela intoxica. A adoração hoje não tem que ver com a música, não tem que ver com sentimentos, não tem que ver com estilo, tem que ver com o que Jesus disse que tem que ver. João 4, verso 23 e 24. E nós temos todas essas coisas misturadas. E a igreja, ao invés de buscar comprometimento, a adoração de desintoxicação foca no comprometimento e não na estimulação. Porque Jesus não foi para a cruz porque ele sentiu que deveria. Mas sim, ele estava comprometido com a missão de nos salvar dos nossos pecados. É isso que a Bíblia esboça. Não somente esboça, mas Jesus estabelece a fundação sobre o que a verdadeira adoração realmente é. João 4, verso 23 e 24. Olhem só. Mas a hora vem, e agora é, em que tipo de adoradores? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu posso falar de maneira bem clara? Se o diabo pudesse se livrar da igreja adventista do sétimo dia, eu falo aos que eu creio estarem conectados com a mensagem remanescente, a mensagem do remanescente e os remanescentes não são a mesma coisa. A mensagem remanescente, ela existe para formar o remanescente.
E o remanescente são aqueles que sobrarão depois que a igreja passar por uma sacudidura. E eu posso falar isso bem claramente, que nem todo mundo que entra e senta no edifício da igreja fará parte do remanescente, mas eles serão expostos à mensagem do remanescente. Como eu sei disso? Porque nem todo mundo que participou da construção da arca acabou entrando nela. Aquelas que esperaram pela vinda do noivo eram 5 sábias e 5 tolas. E essa é uma ilustração da igreja na Bíblia. Eu posso até mesmo dizer que a mulher em Apocalipse 14, verso 12, representa como Deus queria que a igreja fosse. Em Apocalipse capítulo 17, é como a igreja se tornou na realidade. Porque a Bíblia nunca falou como se Satanás tivesse uma noiva. Só Cristo tem uma noiva. No relacionamento, que nós vemos que Israel era continuamente exposto, acontece uma coisa. É por isso que Daniel, o que ele fez quando aquele nome mudou, foi imposto sobre ele, ele ainda sabia que era o Daniel, mesmo que eles chamassem ele de outro nome na corte da Babilônia. Ele não se esqueceu de onde ele veio, porque o lugar de onde ele veio era uma indicação de onde ele estava indo. Deixa eu falar isso hoje. Irmãos, eu sou muito grato por ter sido criado numa mensagem que sabe que essa igreja não irá cair. Ela pode até parecer que vai, mas essa mensagem e a igreja de Deus vão passar por isso vitoriosamente, amém? A igreja triunfante. Mas o diabo se inquieta com a gente. Apocalipse 12, 17. Ele se preocupa, a Bíblia deixa isso muito claro. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E o que é o testemunho de Jesus? O espírito de profecia. E aqueles que são adventistas do 7º dia sabem que o espírito de profecia, Ellen White, não é o espírito de profecia, mas ela foi abençoada com o dom do espírito de profecia. Tem pessoas que dizem hoje, ela está ultrapassada. Bem, eu conheço alguns doutores que não são adventistas. Tinha um optometrista a quem eu visitava quando eu precisava ver os meus óculos, quando eu morava na Califórnia, e um dia no escritório dele eu notei uns livros na prateleira, e eu não pude deixar de perguntar, você é um adventista? Ele disse, não sou. Eu disse, é que eu notei esses livros na sua prateleira. Ele disse, eu sempre leio esses livros aí, porque se eu quiser descobrir uma coisa que vai acontecer no mundo da medicina, eu leio esses livros aí. Ela era uma pessoa à frente do seu tempo. Há uns 25 anos atrás, 2 pastores adventistas foram para a Coreia para se encontrar com o Dr. Cho, um pastor coreano de muito sucesso que tinha mais de 25 mil membros na igreja dele na época. E eles perguntaram para ele, qual que é o segredo do seu sucesso? E ele disse para esses 2 pastores adventistas, eu não posso contar para todo mundo, mas eu posso contar para vocês. Ele disse, venham aqui no meu escritório. E ele mostrou a eles 2 livros que fez com que a igreja dele crescesse tanto e se tornasse tão influente na Coreia como ela se tornou. Ele disse, eu leio 2 livros, Evangelismo e Gospel Workers. E ele disse, se vocês lerem isso, a sua igreja também teria sucesso. É por isso que a mensagem é vitalmente importante. O objetivo da Babilônia espiritual é criar um movimento enlouquecido, com influências intoxicantes. Agora, a primeira coisa que eles tentaram fazer foi mudar o nome de Daniel. Mas olhem só a segunda coisa que eles tentaram fazer nas cortes da Babilônia. Daniel 1, verso 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Agora, eu tenho que destrinchar esse texto de maneira bem significante. Notem que o Nabucodonosor não exigiu obediência imediata aos modos e aos alimentos da Babilônia, mas ele sabia que iria haver um efeito permanente se eles insistissem em seguissem esse processo gradual. Ele planejou afetar eles permanentemente através de um processo gradativo. Se ele os alimentasse diariamente do menu da Babilônia, se ele os treinasse diariamente com o estilo de vida babilônico, se ele os desse vinho da Babilônia cada dia para que eles absorvessem, ele sabia que então só seria uma questão de tempo até que eles assimilassem o pensar, a dieta e o modo de vida que representava o Império Babilônico.
E eu tenho me perguntado como é que, na nossa igreja, dentro das fronteiras, das paredes da nossa igreja, eu tenho percebido isso. Às vezes eu e a minha esposa sentamos e nós não temos filhos, nós estudamos a Bíblia juntos, como maridos e esposas deveriam fazer. Valeu pelo amém, querida. E nós falamos sobre tudo. E sobre o que nós temos falado recentemente, como que pode que de repente nos últimos 10 ou 15 anos, que tantas coisas dentro da nossa igreja estão sendo questionadas, coisas que já há décadas haviam sido resolvidas, como doutrinas válidas das Escrituras. Por exemplo, a influência de Babilônia tem levado adventistas a questionarem a pré-existência e a natureza de Jesus. Quantas pessoas você não encontra que dizem que Jesus foi criado? Quando eu fui para a Austrália e para outras partes do mundo, eu tenho notado mais e mais, eu sou confrontado por adventistas que dizem: Jesus não é o Criador, ele foi criado há muito tempo atrás, há muitas e muitas, muitas eras atrás. Essa mentalidade de que Jesus já não era pré-existente tem permeado a igreja adventista. E daí eles dizem que o Espírito Santo não tem um papel válido como a terceira pessoa da deidade. Isso na igreja adventista. Ainda no sábado passado, eu vi um vídeo no YouTube que eu tive que desligar, era uma transmissão ao vivo. Tudo bem, eu vou dizer. O que me deixou triste não foi o assunto, mas quem estava falando ele. Um pastor adventista e a esposa dele estavam se tornando apoiadores de que está tudo bem, de que a Bíblia apoia o uso de joias, não importa a situação. E eu me perguntei, por acaso esse é um tópico válido? Não seria uma falha? Ou seria uma fábula que nós já temos seguido há muitos anos? E de repente, as coisas que haviam sido estabelecidas e consolidadas nas Escrituras estão sendo questionadas. E eu sugiro a vocês que o motivo é porque eles têm bebido o vinho da Babilônia. Alguns descartam os livros de Ellen White, dizem que eles não mais têm significado, que estão desatualizados. E enquanto as pessoas seculares leem os livros dela, muitos que alegam ter conexão com a igreja jogam eles fora. Se você quiser descobrir o que vai acontecer no próximo ano, leia O Grande Conflito. A única maneira que nós temos de nos proteger de nos tornar uma denominação enlouquecida é seguindo o exemplo de Daniel. Olhem o que ele fez nas cortes da Babilônia. A Bíblia diz em Daniel 1:8, e Daniel, qual que é a próxima palavra? Propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Meus irmãos e irmãs, é hora, para aqueles que acreditam que Jesus está voltando, que nós tomemos o propósito em nossos corações, não se contaminar com as influências da Babilônia espiritual. Daniel recusou todas aquelas influências intoxicantes. Deixa eu compartilhar com vocês algumas maneiras que Babilônia está influenciando nossa igreja. Digamos que o vinho da tecnologia está intoxicando os nossos jovens. A geração Y, da virada do milênio, está socialmente saturada e desconectada dos relacionamentos. O Wi-Fi finalmente conseguiu realizar o seu propósito de nos desconectar. Eu acho que vocês entenderam, né? As mídias sociais se tornaram o principal entorpecente, até mesmo na igreja durante o sábado de manhã. Nós escrevemos nos boletins, por favor, desliguem os telefones, mas não funciona, porque é a droga que eles usam a semana inteira. E por isso que ela se torna a droga preferida no sábado de manhã. As pessoas estão hipnotizadas. Elas não percebem que TikTok significa que o tempo está passando. E eles não estão preparados para colocar a face no livro, a face no book. Antigamente, receber um texto significava que alguém te deu um verso da Bíblia para ler. Mas hoje em dia tem um significado diferente. Alguns dos jovens dizem, mas a minha Bíblia está no meu telefone. E eu digo para eles, mas essa Bíblia aí, ela não tem o poder perpétuo, porque se sua bateria acabar, a sua Bíblia acaba. Você tem que fechar as portas para as influências externas. Eu posso ouvir um amém dos jovens? Porque enquanto eles estão no livro de Mateus, de repente alguém envia uma mensagem. E eles vão do livro, do book, para o Facebook.
A razão pela qual muitos dos cristãos não conseguem encontrar suas doutrinas na Bíblia é porque eles estão se alimentando a partir do menu da Babilônia. A razão pela qual nosso estilo de adoração está mudando tão drasticamente é porque nós estamos sendo treinados pelo estilo de vida e os servidores da Babilônia. Quantos jovens adventistas vão para outras igrejas no domingo só por causa do louvor? E se a porta da graça fechar enquanto você está diante do altar errado? O vinho da Babilônia alterou o nosso intelecto e nos entorpeceu ao ponto de nós ignorarmos coisas que são vitalmente importantes para a nossa salvação. Olhem o que a Bíblia diz. A Bíblia explica como a influência de Babilônia vai afetar o mundo inteiro. Apocalipse 14, verso 8. Nós lemos na Bíblia. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia. Ela já caiu diante de Deus, mas em breve diante dos olhos dos homens também. Aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua fornicação. Deixa eu explicar isso no tempo que ainda está sobrando. O que a Babilônia fez? Você talvez se lembre do rei chamado de Acabe. Um homem chamado por Deus para guiar o povo de Deus. Mas ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Eu nunca conheci alguém que tenha dado o nome de Jezabel para a filha. Mas eu também nunca conheci alguém que chamou o filho de Acabe. Mas olhem só o que acontece. Olhem o que acontece nesse relacionamento. Acabe casou com uma meretriz chamada Jezabel, mas não por causa de quem ela era, mas por causa de quem ele se tornou. Não poderia ser que alguns dos nossos líderes, talvez alguns dos nossos pastores até, comecem a se sentir atraídos pela mulher errada? Não por causa de quem ela é, mas por causa de quem eles fracassaram em ser? Porque a mente dele, os pés dele não podiam guiá-lo onde a mente dele não estava o levando. Ela chamou a atenção dele, não por causa de como ela andava, mas por causa de como ele se recusou a andar. Ela não se sentiu atraída pelo cheiro do perfume do rei Acabe. Mas o mau cheiro do pecado dele atraiu ele a ela. Estão entendendo? E é por isso que, como um pastor adventista, e eu oro para os meus irmãos que foram chamados a essa posição, uma coisa é ser um pastor com uma mensagem remanescente. Mas é uma outra coisa viver uma vida de um pastor que é convocado a representar a mensagem remanescente. Não misture uma coisa com a outra. Acabe desertou o Deus dele por uma mulher dedicada ao Deus dela. Jezabel era mais entusiasmada pelo Deus dela do que ele pelas crenças dele. E quando eu vejo pessoas que deveriam estar pregando o Evangelho eterno, abandonando ele, tem só uma explicação possível. Provérbios 20, verso 1, a Bíblia deixa muito clara como eles chegaram a esse ponto. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Quando nós começamos a absorver e ingerir aquilo que Deus nunca deu a nós, então isso começa a ter um efeito imediato em como nós interagimos, não somente uns com os outros, com os membros da nossa igreja, mas também em como nós nos relacionamos com o Evangelho eterno. Deus nos convocou a pregar as 3 mensagens angélicas não diluídas. E essa mensagem não vai atrair um estádio gigante cheio de pessoas, a menos que os corações delas estejam tocados pelo Espírito Santo. E elas tenham o desejo não de serem estimuladas, mas de terem um compromisso. O vinho estimula. O sangue de Jesus leva a um compromisso. O que acontece quando você tem uma mulher errada na sua vida? Bem, eu vou ler isso de alguém que sabia. Salomão escreveu o seguinte: Deus disse o seguinte a Salomão, e depois que ele ficou sábio e depois que ele acordou. Deus disse a Salomão, não casareis com elas. 1 Reis 11, verso 2. Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois os perverteriam o coração para servirdes os quê? Os seus deuses. O que tem acontecido hoje é que as pessoas estão bebendo, as pessoas estão entregando seus corações à mulher errada. Eu acho que o pastor depois de mim vai falar o que está faltando nas vestes dessa mulher. A mulher de Apocalipse capítulo 17 está tentando suplantar através da embriaguez e do engano e da distração o coração daqueles que são convocados a ter o coração orientado em direção à mulher de Apocalipse 12. Eu não me desculpo mais sobre a mensagem adventista. Houve uma época que eu falava, bem,
ela é muito concentrada, é muito afiada, mas eu notei que não é concentrada, ela simplesmente é correta. Existe uma diferença entre ser concentrada e dar a direção certa. Irmãos, Deus está nos dando a direção certa. É tarde demais para aceitar as direções erradas no lugar das diretivas corretas. Mas eu quero dizer uma coisa. Nós temos uma responsabilidade por aceitar e disseminar essa mensagem. E quando você vê a jornada dos filhos de Israel, você vê que a mesma coisa sobre a qual Deus alertou eles é a mesma coisa que se aplica a nós hoje. Olhe para Deuteronômio capítulo 12, versos 29 e 30. Quando o Senhor teu Deus desarragares de diante de ti as nações aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, olhem o alerta. Guarda-te, que não te enlaces seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti. E que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, isso aqui é significativo. Assim como serviram essas nações os seus deuses, do mesmo modo, também farei eu. Vocês entenderam? Quando eu leio livros sobre como dar estudos bíblicos, a ordem que eu leio é a seguinte. Primeiro a Bíblia, depois os escritos de Ellen White, e depois disso o resto. E por que eu digo isso? Porque nem tudo que existe hoje impresso vai levar-nos a adorar a Deus da maneira que Ele deseja, que Ele é digno de ser adorado. O que acontece hoje é que as pessoas perguntam, que tipo de música que eles têm lá, como que é o culto deles, qual que é o estilo de adoração lá, e muitos líderes têm procurado implementar na Igreja de Deus o que Deus nunca tensionou que existisse aqui. E isso está levando muitos de nós a desanimar, e se tornar afastado, e a perder a coragem, quando Deus nos convoca a não sermos enlouquecidos, não sermos estimulados, mas compromissados. Quais que são alguns dos sintomas de estar enlouquecido? Quando as experiências são mais valorizadas do que as doutrinas bíblicas. Sabe, hoje em dia em alguns lugares a palavra doutrina é quase um xingamento. Eles perguntam, a sua igreja ensina doutrinas? E se você disser sim, eles dizem, eu não acredito em doutrinas. Eu estava acostumado a ouvir isso de pessoas que guardavam outros dias, mas quando eu comecei a ouvir isso de adventistas, que nós deveríamos pregar mais Jesus e menos doutrinas, eu me faço a pergunta, onde que isso está escrito na Bíblia? Porque Jesus é uma doutrina. O sábado é uma doutrina. As 3 mensagens angélicas é uma doutrina. Ouçam amém? Então não tem como separar as duas coisas. Eu chamo isso de falsamente centrado em Cristo. Deus não nos convoca hoje a se livrar de uma coisa em favor de outra. É por isso que quando alguém diz que eles estão conectados ao remanescente, a Bíblia nos diz como nós podemos saber se eles estão verdadeiramente comprometidos ou não. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E a resposta é, com certeza não. Pelos seus frutos os conhecereis. E como você pode saber disso? Eu e a minha esposa moramos no sul de Illinois. É frio. Toda vez que a gente visita o sul da Califórnia, a gente diz, graças a Deus pelo calor. Mas no inverno, todas as nossas árvores ficam iguais. Não dá para diferenciar. Quando o clima começa a mudar, as folhas caem das árvores que não têm folhas perenes. Meu amigo, quando chega o vento frio do inverno, é a exposta à verdadeira natureza de todas as outras árvores. E o meu argumento é, quando chegar a provação, Deus vai permitir que ela venha individualmente para cada um de nós, para que a nossa natureza, a nossa conexão com Ele se revele. Deus permite todas essas provações para que nós possamos enxergar a natureza, a veracidade da nossa conexão com Jesus. E eu sempre disse, antes de Jesus voltar, nós vamos ser examinados na questão da nossa conexão com Jesus. Não nos que nós cremos intelectualmente, mas como nós estamos conectados com Jesus. Atualmente, todos os cristãos parecem a mesma coisa, mas quando a prova vier, vai ser revelado a todo mundo exatamente o tipo de conexão que nós temos entre nós e Jesus. Eu quero que essa conexão seja uma conexão válida. O que vocês dizem? E é por isso que eu e a minha esposa e vários outros, nós trabalhamos juntos e estudamos. Que tipo de caráter nós devemos ter? Eu gosto de novos dispositivos e bugigangas, mas deixa eu dizer o seguinte. Um dia eu estava no hotel e derrubei um microcartão SD no chão. E eu peguei do chão
E ele era muito pequeno, de um tamanho de um pedacinho de fita. E eu disse para minha esposa, olha só, olha isso daqui. Ela disse, o quê? Eu disse, nem isso eu vou poder levar para o céu. Deus me mostrou que a única coisa que eu posso levar para o céu é o meu caráter. Então eu não quero ser uma pessoa que é um membro de um movimento remanescente. Eu quero que, pela graça de Deus, eu desenvolva um tipo de caráter necessário para que eu entre no reino de Deus, amém? Mas como que isso acontece? Deus deixou isso muito claro no livro Grande Conflito, na edição de 1888, página 593. Um dos meus livros favoritos. Ela disse, pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Como nós vamos permanecer de pé? Aplique a palavra de Deus à sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por que eu digo isso? Aqui está o motivo. Estão prontos? Quando você lê a sua Bíblia te lê também. E eu descobri que as pessoas, não é que elas não têm tempo para a Bíblia, mas quando elas leem as suas Bíblias, as Bíblias como que começam a ler elas também. Sabem por quê? Porque ela é viva. Ela é o único livro no mundo inteiro que ainda está vivo, amém? Ela é a transcrição, ela não é a transcrição do caráter de Deus, porque não tem aqui espaço suficiente para revelar completamente quão justo, perfeito e santo Deus é. Mas aqui está revelado o suficiente para nós podermos ser salvos. Quando chegarmos aos céus, ficaremos chocados de quão perfeito, glorioso e belo Deus é. Mas Ele já revelou a nós tudo que nós precisamos para poder ser salvos. Então, amigos, hoje Deus nos chama não para que fiquemos intoxicados, mas Deus nos convoca para sermos cristãos desintoxicados, para preparar umas pessoas para a volta de Jesus. Você está cansado de exageros religiosos? Espera por algo que traz promessas que se cumprem? Então a palavra de Deus tem que ser o seu fundamento. Deus nos convoca ao cristianismo bíblico de desintoxicação. É esse o seu desejo hoje? Deus nos convoca à integridade de caráter. Deus nos convoca para que nós reequipemos o nosso relacionamento com Ele e uns com os outros. Deus nos convoca a sermos unificados e não permitir que políticas de divisão ou qualquer outra coisa nos separem um dos outros. Deus nos convoca a uma missão evangelística, movida pelo amor às almas perdidas. Deus nos convoca a exaltar Jesus como a única esperança para a humanidade perdida. Como um pastor adventista do 7º dia, alguém comprometido com essa igreja, eu e a minha esposa temos um ditado que nós queremos compartilhar com vocês hoje. Nós estamos juntos para sempre, com a eternidade em vista. Meus irmãos e irmãs, eu espero que nós estejamos juntos para sempre, com a eternidade em vista. Amém? Oremos. Nosso Pai Celeste, esse é o momento em que o mundo está enlouquecido. Tu tens nos convocado a sermos santos e justos e piedosos nessa presente era. Nos conceda sabedoria e entendimento ao abrirmos a Tua palavra. Permita que as nossas mentes ouçam o que o Espírito diz à igreja. Nos dê uma base na qual nós possamos glorificar a Deus. Traga a luz àqueles que estão na escuridão. E quando essa mensagem for pregada, que nós possamos ouvir as palavras, muito bem, servo bom e fiel. E que nós possamos entrar na alegria do nosso Senhor. Conceda sabedoria aos nossos líderes e membros, que nós entendamos a natureza crítica, a crise dessa hora. E que nós possamos fazer aquilo que Tu tens nos capacitado, e que nós possamos estar prontos para a Tua breve volta. Em nome de Jesus, é o que eu peço. Amém.